Oi, gente! Então, vamos dar continuidade à unidade 2, né? Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre campo magnético, tá? Eu vou compartilhar aqui o slide com vocês. Bom, vamos ver campo magnético, força magnética sobre uma corrente. Então, primeiramente, nós vamos conhecer, né, o que produz o campo magnético, porque nós já sabemos sobre campo elétrico e tudo mais, e nós sabemos como que é produzido o campo elétrico. Agora vamos saber como que é produzido o campo magnético. E aí nós podemos ter duas maneiras para produzir o campo magnético. A primeira maneira é justamente usar partículas eletricamente carregadas. Ou seja, aí a gente já vê a junção, né, da elétrica com a magnética, porque nós vamos utilizar de corrente, porque partículas eletricamente carregadas em movimento é justamente corrente. Então, nós vamos utilizar de corrente para produzir campo magnético. E, como nós temos esse tipo de produção de campo magnético através de corrente, nós vamos ter o que nós chamamos de eletroímã. Como está representado, por exemplo, aqui nessa figura. Nós temos um grande eletroímã num ferro velho, né, essa sucata, e ele atrai, no caso, essas partículas que são possíveis de atração magnética. A segunda maneira de produzir campo magnético é através de partículas elementares. Um exemplo clássico é os elétrons. Os elétrons, eles possuem um campo magnético intrínseco. Então, partículas elementares, algumas partículas elementares, elas possuem esse campo magnético intrínseco. Então, através dela, nós podemos ter a produção de campo magnético. E em alguns materiais, os campos magnéticos dos elétrons, eles se somam para produzir um campo magnético no espaço acerca do material. E é por isso que um ímã permanente possui um campo magnético permanente. Então, olha só, se vocês observarem e pegar um ímã, por exemplo, né? E aí o ímã ele tem o que nós chamamos de polo norte e polo sul, a parte da atração e a parte da repulsão. Quando nós dividimos esse ímã exatamente ao meio, então intuitivamente nós vamos pensar, eu vou separar aqui o polo norte e vou separar o polo sul. Então eu vou ter essa parte só de atração e essa parte só de repulsão. Mas não é isso que acontece. Quando você separa um ímã, você vai produzir outros polos, né? Aqui esse ímã que antes era só polo norte, ele vai ter o polo norte e o polo sul. E aqui ele vai ser também o polo norte e o polo sul. Então, até hoje, nós não conseguimos separar esses polos, né? Exatamente separar esses polos. Então, muita gente tenta, né, separar os polos magnéticos. Tem estudos em relação a isso, como que é possível separar esses polos. Até hoje, não que eu saiba, não foi descoberto isso, né? Mas é um dos grandes mistérios, um dos grandes, no caso, motivo de grandes estudos, né? Aí no ramo da física. Ok, então vamos conhecer sobre a definição de campo magnético. O campo magnético ele está diretamente associado à força magnética, à carga, né, que nós já acabamos de perceber isso, e à velocidade de partículas. Então, quando eu tenho a carga, eu tenho velocidade e eu tenho força, pode ser possível para mim encontrar o valor do meu campo magnético, tá bom? Então, como que isso vai acontecer? Nós temos uma equaçãozinha, que é justamente uma equação da força magnética. Essa equação da força magnética, ela nos dá a dependência direta da carga, da velocidade das partículas e do campo magnético. E isso através de uma equação vetorial, né? Quando nós estamos de equação vetorial, nós estamos considerando não apenas módulo, estamos considerando também direção e sentido das grandezas que estamos trabalhando. Por exemplo, aqui nós temos nessa equação a força magnética, a carga e a velocidade da partícula, VEC, né, que é a operação vetorial, campo magnético. Então, se eu quero saber, vamos dizer assim, informações completas, eu vou utilizar a minha equação vetorial. Se eu quero saber apenas módulo, eu vou trabalhar com módulos, ou seja, valores. Eu vou colocar aqui a minha carga em termos de módulo
E aí já não vou ter mais aqui a minha função, a minha operação vetorial, né? Eu vou ter a minha carga, vezes a velocidade da partícula, vezes o campo magnético, vezes o seno de φ. E esse φ é justamente o ângulo entre o meu campo magnético e a minha velocidade da partícula. Desculpa. Então, se eu quero calcular apenas o meu valor de módulo, eu vou calcular tirando, no caso, a minha operação vetorial e colocando a minha função seno de φ. Agora, uma coisa interessante é quando eu trabalho, né, campo magnético com velocidade de partículas, eu posso, no caso, por exemplo, magnética. Então, eu para isso vou utilizar uma ideia genial, revolucionária, que é chamada regra da mão direita. Quando eu via essa regra na universidade, eu vi, cara, é uma coisa tão simples, né? Mas é algo muito simples que muitas pessoas não tinham pensado. Até que alguém falou, olha, se eu fizer isso, vai dar certo. Como que é? Por exemplo, se eu quero o meu VEC-B, né? A minha velocidade de partícula vetorial campo magnético, o que eu faço? Eu pego a minha mão e coloco essa parte aqui de baixo em cima do meu vetor, na direção do meu vetor V, aqui como está na figura A. Eu pego primeiro o vetor que está vindo na frente. Então, eu pego minha partícula, a minha velocidade de partícula, e aqui está o meu campo magnético, né? Então, eu vou fazer o meu VEC-B, né? A minha velocidade de partícula vetorial campo magnético. Aí eu vou fechar a minha mão. Quando eu fechar a minha mão, o meu dedo polegar vai estar aqui para cima. Essa aqui vai ser a direção da força magnética, tá? Aí, por exemplo, se o meu vetor está aqui e meu campo está aqui, eu vou pegar o meu vetor aqui, a minha mão colocar aqui, né? E aí eu vou ter a minha força magnética para baixo. Então, através disso, eu posso chegar a uma conclusão, que é o quê? Que a minha força magnética, ela vai estar sempre perpendicular à minha velocidade de partícula e ao meu campo magnético, ok? E também o que acontece? Nós temos que trabalhar com unidades do SI, Sistema Internacional de Unidades. Então, no meu SI, o meu campo magnético vai ser o quê? A minha unidade vai ser o Tesla. Quando eu tenho Newton, que é força, quando eu tenho Coulomb, que é carga, quando eu tenho metro por segundo, que é velocidade, eu vou ter o quê? O Tesla, que é o meu T. E aqui nessa tabela nós temos alguns campos magnéticos definidos, né? Por exemplo, na superfície de uma estrela de nêutrons, 10 elevado a 8 Tesla, né? Um campo bem grande. Então, é possível colher informações de campos já definidos, assim também é possível encontrar valores de campos que você tem interesse. Antigamente, a unidade que nós trabalhávamos para campo magnético era chamada de Gauss, né? Era o Gauss, e o Gauss equivale a 10 elevado a 4, aliás, desculpa, o Tesla equivale a 10 elevado a 4 Gauss. Mas essa já é uma unidade ultrapassada, né? Hoje em dia usa-se o Tesla. Ok, e aí o que acontece? Assim como no campo elétrico, também temos, assim como no campo elétrico, o campo magnético também tem suas linhas de campo. E o que é legal no campo magnético é que nós podemos visualizar olho nu essas linhas. Como? Pois se você tem um ímã e você coloca linhas, você coloca como se fosse farinha, né, de algo que é algo triturado que tem a propriedade de atração magnética, você consegue ver essas linhas saindo do polo norte e indo para o polo sul. Né, saindo do norte e indo para o Polo Sul. Assim como essa figura aqui do lado, tá? E aí, vocês vão conseguir visualizar essas linhas, como aqui na figura A, bem bonitinho. Isso aqui é feito, inclusive, em aulas de laboratório e tudo mais, na universidade, nos cursos técnicos. Vocês conseguem ver isso aqui facilmente, é uma coisa bem simples de se fazer. E aí, nós só vamos confirmar que, assim como na elétrica, né, cargas de mesmos sinais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Assim também tem os nossos polos. Então, os polos diferentes, norte e sul, se atraem. Polos iguais, norte e norte, sul e sul, se repelem.
Aqui nós temos um exemplo de um aparato, de um experimento utilizado por J.J. Thomson. Isso daqui no caso, já é uma versão, como ele fala aqui, na figura moderna, né? Ele vamos dizer, adaptou, né? Melhorou o desenho e tal do equipamento usado por J.J. Thomson, que foi grande, né? Revolução, que foi a descoberta do elétron e tudo mais. Beleza, aqui nesse exemplo, né, nesse equipamento, ele está mostrando para a gente que o campo elétrico e o campo magnético, eles podem estar atuando juntos, né, em um determinado sistema. Onde com isso, nós vamos poder calcular, por exemplo, a velocidade de partículas em função desses campos, o campo elétrico e o campo magnético, não é isso? Aqui nós temos que a velocidade das partículas ela é igual ao que? A razão entre o campo elétrico e o campo magnético. E, através disso, nós podemos calcular também a massa da partícula, né, através dessa relação aqui. Onde esse L aqui, no caso, é o comprimento das cargas, né? E aqui nós temos o campo magnético, nós temos o campo elétrico, o campo magnético, e aí nós podemos calcular, no caso, utilizando de massa, né? Massa da partícula. Beleza. E também nós podemos calcular a densidade, nós podemos utilizar a densidade de cargas, né? Cargas elétricas, porque nós já sabemos que cargas produzem campos. Então, através de densidade de cargas, nós podemos calcular o número de cargas por unidade de volume, também em função do campo magnético, que é essa equação aqui de baixo. Nós vamos ter aqui o número de cargas, né, e olha aqui o campo magnético, utilizando o campo magnético. E aqui nós temos também a corrente já está exatamente direcionada aqui. E nisso daqui é que nós vamos ter o que nós chamamos de efeito Hall, onde nós podemos utilizar, no caso, a densidade de cargas para calcular o número de cargas e utilizando o campo magnético, em função do campo magnético da corrente. Ok? E assim como em movimento, como a gente viu nas leis de Newton, nós estudamos movimentos horizontais até chegar no movimento circular. Tendo que nosso elétron, por exemplo, ele faz movimento circular em torno do núcleo e tudo mais, nós podemos calcular isso através também do nosso campo magnético. O que acontece? Nós vamos ter aqui, por exemplo, né, uma partícula que ela vai estar carregada aqui, ela está nesse movimento circular. Nós vamos ter o campo magnético que ele está aqui, nós temos a velocidade, nós temos a força magnética. Ok, essa magnética ela está voltada para o centro de curvatura, esse centro aqui do movimento. Vou botar aqui dependente vai ser o quê? A aceleração centrípeta. Sendo a aceleração centrípeta, eu posso escrever essa força em termos de velocidade e raio dessa circunferência, né? Sendo assim, substituindo esses valores aqui na equação de força magnética, nós podemos calcular o quê? O nosso período, a nossa frequência e a nossa frequência angular. Porque uma vez calculando o nosso período que está em termos da velocidade, nós vamos ter a nossa frequência, porque a nossa frequência é o inverso do período. E além disso, nós podemos também calcular a frequência angular, porque a frequência angular é 2πf, né? Que no caso é a frequência. Mas também podemos calcular a velocidade, a frequência angular em termos do período, tá? Porque no caso aqui, no lugar de 2πf, nós teríamos 2π sobre t. E também, através da frequência angular, nós podemos calcular a velocidade angular, ou seja, nós podemos fazer o estudo circular desse movimento através dessa relação aqui, partindo dessa relação de força, utilizando a aceleração centrípeta, ok? Então, aí vamos supor que nós temos um circuito, e aqui nessa figura nós vamos usar apenas uma parte desse circuito, e nós temos um circuito, e vamos passar uma corrente por esse circuito. Mas esse circuito também ele vai ter a ação do campo magnético. Então, vamos ver aqui um exemplo na letra A, onde nós temos aqui o campo magnético, nós temos um fio, né, que está ligado em um dos polos de um ímã, por exemplo. E nós temos aqui que a corrente agora é zero, não há passagem de corrente nesse circuito. A partir do momento que vamos passar a corrente, vamos supor aqui nesse sentido de baixo para cima, olha o que acontece.
esse fio ele vai curvar, né? Ele vai curvar aqui para a direita. Ele está, como faço assim, circulando, né? Está se desviando do campo magnético. E aí a corrente vai passar. Se a corrente volta, ela vai também se curvar no sentido contrário, no lado esquerdo. Ela vai circular esse campo magnético. E aí, se eu tiver um circuito, né? Trabalhando, a corrente sempre passa, não vamos observar esse movimento. Então, a gente pode ver que aqui nós vamos ter sempre a corrente, ela vai estar desviando do ponto onde vai estar o campo magnético. Então, o campo magnético ele vai exercer uma força sobre essa corrente elétrica. Ok? Bom, e aí nós podemos, nessa situação, trabalhando com esse circuito, calcular a nossa força magnética utilizando corrente elétrica e também o valor de L, que no caso esse L aqui seria a distância entre os pontos que eu estou considerando o campo magnético. Por exemplo, e esse L no caso vai ser um vetor, né? Que no caso esse L vai ser um vetor porque a gente está tratando de direção, tá? Ok, então a gente pode calcular a força magnética através da corrente L e, no caso, a operação vetorial com o campo magnético. E lembrando que isso daqui é bem parecido com aquela equação onde nós temos aqui a carga, aqui a velocidade, né? Mas nesse caso aqui nós substituímos e vamos colocar o I e esse vetor L. Ok? Então, gente, com isso nós chegamos ao fim da aula de hoje. Nós vimos o campo magnético, né, a força magnética. E outra coisa que eu até falei no começo do curso para vocês, que quando chegássemos na parte do campo magnético, nós poderíamos, por exemplo, entender como que o super choque, né, controlava aquela prancha dele, né, o desenho do super choque, que justamente é por meio de pulsos magnéticos. O nosso cérebro tem pulsos magnéticos e o super choque, né, ele consegue controlar de forma que ele bloqueia até pensamentos. Ele bloqueia, como posso dizer, a possibilidade de alguém entrar na cabeça e tudo mais, né? Por meio de indução magnética. Então, o desenho do Super Choque é um desenho legal, assim, porque ele mostra realmente no desenho, assim também como no Flash, né? Ele mostra muito sobre física. Então, essa parte do eletromagnetismo nós podemos ver lá no desenho do Super Choque, quando ele consegue, por exemplo, através do campo magnético flutuar, né, por causa dos polos da Terra e tudo mais. É muito legal. Então, gente, até a próxima aula. Qualquer dúvida, me enviem e-mail, participem no fórum, tá? Não esqueçam de ler os conteúdos no livro principalmente do Halder Resnick e também do Tipler, que é um livro bastante didático, tá bom? Então, até mais. Até a próxima.